Super Bowl, touchdown, quarterback, Tom Brady. Talvez você já ouviu falar de tudo isso. Afinal, o futebol americano é um esporte cada vez mais popular aqui no Brasil. E se você ainda não entendeu como esse esporte funciona, a gente te explica agora. O futebol americano é um esporte derivado do rugby, e ele deu seus primeiros passos em 1869 nos Estados Unidos. É mais ou menos nessa época também que o futebol, que também tem origens ligadas ao rugby, surgiu lá na Inglaterra. Mas ao contrário do futebol, o futebol americano não abandonou a bola oval. A primeira vez que as regras do jogo foram escritas foi em 1876. Desde então, elas mudaram bastante, mas os princípios continuam os mesmos. O futebol americano é basicamente um jogo de disputa de território. É mais ou menos como se fosse um pique-bandeira, só que um pouco mais brutal. A cada rodada, um time só ataca e o outro só defende. O jogo é jogado sempre com 11 jogadores de um lado contra 11 do outro. Mas os elencos dos times são fartos, podendo ter até 53 jogadores. Isso porque os times se dividem em 3 grupos: o ataque, a defesa e os times especiais, que são os responsáveis pelas jogadas de bola parada. Funciona assim: o time que ataca tem que levar a bola até o limite do território do outro time. Esse limite, que é como se fosse a base adversária, é chamada de end zone. Quando alguém consegue levar a bola para a end zone defendida pelo adversário, acontece o famoso touchdown. Enquanto isso, a defesa tem que tentar impedir esse avanço. Mas fazer um touchdown, bom, não é tão fácil chegar lá. O time tem que atravessar todo o campo, que mede 100 jardas no total. Uma jarda mede 91,5 centímetros, então o campo mede 91,5 metros. É um pouco menor que um campo de futebol, que tem um comprimento de 105 metros. Mas ao contrário do futebol, os jogadores têm chances limitadas para conseguir avançar no campo. No futebol americano, existem 2 maneiras de se avançar com a bola. Ou se corre com ela, ou se lança. O time que ataca tem 4 chances para avançar 10 jardas. São as chamadas descidas. Suponhamos que ele consiga avançar 4 jardas na primeira descida. Ele ainda terá 3 descidas para avançar 6 jardas restantes. Se na segunda descida ele anda 4 jardas, na terceira faltarão 2. Se o jogador consegue avançar essas 10 jardas ou ir além delas, ele renova suas chances e ganha mais 4 descidas para tentar avançar mais 10 jardas a partir de onde parou. Mas se um time se vê numa 4ª descida, ou seja, na 4ª tentativa de avançar aquelas 10 jardas, ele tem basicamente 3 opções. A primeira é arriscar mais uma vez. Se não conseguir passar da linha que renova suas chances para as 10 jardas seguintes, devolve a bola para o adversário atacar a partir dali mesmo onde parou. Os times optam muitas vezes pelo chamado punt, que nada mais é do que um chutão para longe para que o adversário receba a bola o mais longe possível e tenha que percorrer um caminho mais longo. E a terceira opção em uma 4ª descida é tentar o chamado field goal. O field goal é um chute que, se passar entre as traves do Y gigante, vale 3 pontos. O time pode tentar um field goal de qualquer lugar do campo, mas obviamente, quanto mais longe ele estiver, mais difícil vai ser acertar. O field goal mais longo da história que acertou o alvo foi de 64 jardas, ou 58,5 metros, em dezembro de 2013. E se o time erra o alvo, o adversário pega a bola ali de onde o jogador tentou chutar. Quem chuta são os jogadores de times especiais, de bola parada. Alguns jogadores só jogam na bola parada, como o punter e o kicker, que são posições que só têm essa função. O kicker é quem entra para tentar o field goal e o punter é quem entra para chutar a bola para longe e devolver a posse para o adversário. A posição mais importante do futebol americano é a do quarterback. Ele faz parte do grupo de ataque. Não existe em nenhum outro esporte coletivo uma posição que seja tão importante quanto essa, nem mesmo o goleiro no futebol. Isso porque quase todas as jogadas passam pelo quarterback. É ele que entrega a bola para os corredores ou lança a bola para os recebedores. Se ele não for bom, é bem provável que seu time passe por apuros. O time de ataque, além do quarterback, é composto pelos corredores, chamados de running backs, e pelos recebedores, que em inglês são chamados de wide receivers. Também tem os jogadores de linha ofensiva, que são geralmente uns caras bem grandes, que protegem o quarterback e impedem que ele seja derrubado pelos jogadores de defesa. E por fim, tem também o tight end. É uma espécie de jogador híbrido entre linha ofensiva e recebedor. O tight end costuma ser maior que um recebedor comum, mas menor que um jogador de linha ofensiva. A defesa tem posições praticamente correspondentes, espelhando o ataque. Existem os jogadores de linha defensiva que tentam derrubar o quarterback. Os cornerbacks costumam marcar os wide receivers. E tem também os safeties, que são como se fossem os últimos zagueiros. Os cornerbacks e os safeties são geralmente caras bem rápidos para conseguir acompanhar a velocidade dos recebedores.
Além disso, tem os linebackers, que são como os volantes no futebol. Eles protegem a retaguarda da linha defensiva, mas também podem ser agressivos e ir para cima do quarterback ou marcar recebedores, a depender da jogada. E como funciona a pontuação do jogo? Bom, quando o time entra na end zone com a bola sob controle, acontece o famoso touchdown. Um desses vale 6 pontos. Quando o time marca um touchdown, ganha o direito a mais uma pontuação. Ele pode tentar um chute curto no Y ou tentar um mini touchdown, que é uma chance única de entrar na end zone partindo da linha de 2 jardas. O chute costuma ser mais fácil e vale 1 ponto. O mini touchdown é mais difícil e vale 2 pontos. Mas além do touchdown e do field goal, existe também outro jeito de pontuar. É o safety, uma espécie de gol contra provocado. Essa jogada é bem mais rara e acontece quando um jogador é derrubado com a bola dentro da própria end zone. Quando isso acontece, o time que conseguiu derrubar o jogador ganha 2 pontos e o outro time ainda tem que devolver a bola. Outra forma que a defesa tem de pontuar é agarrar um passe lançado pelo ataque e correr até a outra end zone para fazer um touchdown. Ou, se conseguir arrancar a bola do jogador de ataque que está correndo com ela, o defensor pode também pegar a bola do chão e retornar para um touchdown. Com tantas formas de pontuar, o futebol americano é um jogo em que o placar final pode variar muito. Nos mais de 16 mil jogos da história da Liga Americana, a National Football League, ou NFL, já houve pouco mais de 1.050 placares diferentes. O mais repetido foi de 20 a 17. A história do futebol americano nos Estados Unidos também ficou marcada por mudanças na NFL, que é a maior liga profissional de futebol americano do mundo. Existem também ligas femininas, mas com menos visibilidade nos Estados Unidos. A NFL foi fundada em 1920, mas nem sempre passou ilesa da concorrência. Em 1959, foi fundada a AFL, American Football League. Era uma nova liga com novos times que bateu de frente com a NFL. A AFL e a NFL concorreram por alguns anos, mas a coisa mudou na temporada de 1966, quando as duas ligas decidiram fazer um jogo entre os campeões de cada uma delas. Esse jogo ficaria conhecido posteriormente como Super Bowl I. Desde então, a estrutura da liga foi se adaptando, reunindo alguns novos times e mudando até chegar no que é hoje. A AFL e a NFL se fundiram de vez e o nome da liga também foi unificado. Hoje, todos os times fazem parte da NFL. São 32 equipes distribuídas pelos Estados Unidos. Os times estão divididos em 2 conferências, a Conferência Nacional, a NFC, e a Conferência Americana, a AFC, herdeiras, respectivamente, das antigas NFL e AFL dos anos 1960. As 2 conferências têm 16 times cada. São divididas em 4 divisões com 4 times cada. São 8 divisões ao todo entre as 2 conferências. As divisões são fixas e são separadas usando critérios regionais: Norte, Sul, Leste e Oeste. A temporada regular começa no começo de setembro e vai até o comecinho de janeiro. São 17 semanas ao todo. Cada time joga 16 vezes e tem uma semana de folga. Cada vitória vale 1 ponto na classificação. Os empates são muito raros, mas caso aconteçam, valem meio ponto. No final da temporada regular, se classificam 6 times de cada conferência para o mata-mata, os chamados playoffs. São classificados os campeões de cada divisão e mais os 2 melhores times que não foram campeões. Podem ser 2 da mesma divisão, então não necessariamente são os 2 melhores segundos colocados que entram. No mata-mata, as conferências não se cruzam. E atenção, é só um jogo, não tem ida e volta. Perdeu, acabou. Os 2 melhores times de cada conferência na temporada regular descansam na primeira rodada, enquanto os outros 4 times disputam para ver quem segue. Na rodada seguinte, os times que sobreviveram enfrentam os que descansaram, seguindo critérios de chaveamento parecidos com aqueles que eram usados antigamente no futebol pela Libertadores. Na final, os campeões de cada conferência se enfrentam no famoso Super Bowl, que acontece sempre no primeiro domingo de fevereiro. Os maiores vencedores do Super Bowl nas primeiras 53 decisões até agora são Steelers e Patriots, com 6 vitórias cada, 49ers e Cowboys com 5 cada e Giants e Packers com 4 cada um. Por enquanto, 20 times já ganharam ao menos um troféu e 12 times nunca venceram. Só 4 times nunca jogaram o Super Bowl: os Lions, os Texans, os Jaguars e os Browns. A liga tem um equilíbrio tão grande que é difícil que um time ganhe muitas vezes, especialmente em um curto período de tempo. Quando isso acontece, é chamado de dinastia. Em cada uma das décadas desde a junção da AFL com a NFL, houve algumas dinastias. Os anos 60 tiveram o domínio dos Green Bay Packers, os anos 70 dos Pittsburgh Steelers. Os anos 80 foram dos San Francisco 49ers. E nos anos 90, os vitoriosos foram os Dallas Cowboys. E tanto em 2000 quanto 2010,
Os New England Patriots foram os grandes vitoriosos. E agora, quem será o time da década de 2020? Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. E assine o Nexo Jornal.